Olá pessoal, meu nome é Lucas Barbosa, sou estudante do curso de Fisioterapia da UFVJM. Estou no 9º período atualmente. Faço parte do PET Estratégias há mais de 2 anos e venho aqui hoje dar as boas-vindas a cada um de vocês, calouros e veteranos da UFVJM. O intuito dessa recepção é mostrarmos um pouco da nossa instituição, alguns dos importantes órgãos estudantis que nos auxiliam e dão suporte durante a graduação, bem como algumas ferramentas utilizadas em nosso meio acadêmico, como eCampus, Pergamon, Google Meet, Classroom, que tem nos auxiliado a desenvolver algumas disciplinas. Para comprovar a sua participação e presença durante todo o evento, teremos um formulário que poderá ser acessado através de um link que vai estar na descrição desse vídeo. Neste formulário teremos algumas perguntas bem objetivas referente ao que foi dito durante o nosso dia de recepção. Então, peço que vocês preencham com os dados corretos de vocês e respondam corretamente as perguntas para que a gente possa estar emitindo o certificado para cada um de vocês. Vale lembrar que essa emissão de certificados se dará apenas no dia de hoje, 21/6. Então, se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente a esse dia, esperamos que esse conteúdo seja de relevância, de grande relevância para você, mas infelizmente não poderemos estar emitindo certificados, somente no dia 21/6 até às 20 horas. Para iniciarmos, a nossa tutora do PET, Flaviana Tavares, vai fazer uma breve introdução sobre o que é um grupo PET. Olá! Fui convidado para falar para você um pouco sobre o programa de educação tutorial. Vou compartilhar com você alguns slides que preparei. Intitulei essa apresentação como Programa de Educação Tutorial, Trajetória, Atualidade e Desafios. Eu sou a professora Flaviana Tavares, sou tutora do grupo PET Estratégias para Diminuir a Retenção e a Evasão. Atuo na UFVJM, no campus JK, em Diamantina. Falarei um pouco para vocês sobre o PET. Começarei com a apresentação geral sobre o Programa de Educação Tutorial. Seguirei com a história cronológica do PET. Falarei um pouco como trabalha o PET atualmente e sobre alguns eventos do PET, como organização e desafios deste programa. O PET, Programa de Educação Tutorial, ele é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente. É organizado a partir de formações de nível de graduação em instituições de ensino superior. Isso orientados pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como a educação tutorial. O grupo PET, uma vez criado, ele mantém suas atividades por tempo indeterminado. Seus membros possuem um tempo máximo de vínculo. Ao bolsista de graduação é permitida a permanência nesse grupo até a conclusão de sua graduação, e ao tutor, por um período de, no máximo, 6 anos, desde que obedecidas as normas do programa. Vamos falar rapidamente um pouco sobre a história cronológica do Programa de Educação Tutorial. Este programa, ele é criado em 1979, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E foi denominado originalmente como um Programa Especial de Treinamento, com essa mesma sigla, PET. Porém, Programa Especial de Treinamento. Foi idealizado pelo diretor-geral da CAPES, na época, que foi Cláudio de Moura Castro. O objetivo inicial foi a criação de um grupo de elite intelectual, isso dedicados principalmente à pesquisa. Foi passando o tempo, né, com a criação desses grupos em 1979, foram criados 3 grupos e foram evoluindo. O número desses grupos foi aumentando. Isso chegando até em 2021, com 842 grupos. Bom,
Em 1987, conseguimos a aprovação das orientações básicas destes grupos. As orientações básicas envolvendo os dirigentes, políticas, concepções. Em 1996, teve-se a primeira organização própria, o primeiro evento de organização dos grupos PET, e foi chamado Encontro Nacional do PET, com a sigla ENAPET. Pessoal, durante a história, né, do PET, desde sua criação em 1979 até os dias de hoje, foram várias tentativas de extinção do programa, com cortes de verba. Então, vários tutores e vários petianos ficaram sem bolsas por alguns períodos. Porém, a resistência da comunidade petiana fez com que o programa chegasse até os dias de hoje. Em 1999, houve a alteração da alocação dos grupos PET. Antes, na CAPES, agora na Secretaria de Educação Superior do MEC. Bom, em 2004, houve alteração do nome do programa, que era Programa Especial de Treinamento para Programa de Educação Tutorial, e esse nome se mantém até hoje. Com isso, né, conseguiu-se também, com o avançar das discussões e dos envolvidos, com que houvesse a aprovação de uma lei em 2005, a Lei 11.180, bem como da Portaria MEC 3.385. Documentos esses muito importantes, que instituíam e regulamentavam o Programa de Educação Tutorial. Logo no ano seguinte, em 2006, houve a aprovação do Manual de Orientações Básicas do PET. Este manual em que os grupos se baseiam para o desenvolvimento de suas atividades. Mesmo neste ano, em 2006, abriu-se um edital em que foram criados 30 novos grupos PET. E foi, então, expandido os grupos PETs para outros estados, que ainda não participavam, ainda não possuíam grupos PET. Em 2007, também houve abertura de edital, mas 47 novos grupos foram formados, estes voltados para os cursos de licenciaturas, bem como grupos temáticos. Em 2009, da mesma forma, abriu-se edital e 30 novos grupos foram criados, aqui já voltado para grupos tradicionais, bem como temáticos. O que eu chamo aqui de grupos tradicionais são os grupos voltados para os cursos, como, por exemplo, PET Química, PET Biologia, PET Letras. E os PETs temáticos são grupos em que tem um tema, se dedicam ao estudo de um tema, né? Como, por exemplo, o grupo que eu faço parte, cujo o tema, né, é trabalhar com estratégias para reduzir a evasão e a retenção, bem como temos grupos que trabalham com outros temas. Em 2010, também houve abertura de edital. Então, foram criados mais grupos PETs, foram criados 150 grupos PETs denominados Conexões de Saberes, bem como expandiu-se os grupos PETs tradicionais em mais 150 grupos. E é aqui, em 2010, em que nós conseguimos, nossa universidade, a UFVJM, consegue a aprovação de um grupo deste grupo PET que eu faço parte, que é o estratégias para diminuir a evasão e a retenção, que nós abreviamos, chamando de PET estratégias. Nossa universidade possui hoje 6 grupos PETs. 3 são temáticos e 3 são tradicionais. Os tradicionais são o PET Biologia, o PET Química e o PET Odontologia. Os PETs que são temáticos são o PET Estratégias, para diminuir a retenção e evasão, o PET Conexões dos Saberes e o PET Novas Tecnologias. Destes 6 grupos, 5 estão no campus de Diamantina,
E um grupo, o grupo PET Novas Tecnologias, está no campus de Teófilo Otoni, o campus do Mucuri. Em 2012, houve novamente abertura de edital e 60 novos grupos foram, e 60 novos grupos surgiram. Depois disso, não houve mais abertura de editais. Hoje, em 2021, nós temos 842 grupos que estão distribuídos em 121 instituições de ensino superior. O PET, ele é regido por uma legislação bastante sólida. Então, nós temos aqui uma listagem, né, de várias, de lei, de portarias, para regulamentar este programa. No caso seja de interesse, você pode estar consultando para saber com mais detalhes o funcionamento e a legislação que rege esse programa. Alguns órgãos gestores e áreas, né, gestoras, vale a pena nós ressaltarmos aqui. A gestora nacional desse programa é a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, a CESU, no MEC. A gestora local é a universidade. Então, são as universidades de ensino superior. E como é a participação do FNDE? O FNDE participa com o pagamento das bolsas para os membros dos grupos. Uma série de legislação também é citada aqui, a legislação que envolve essas bolsas, tá? Também temos uma legislação que envolve a verba de custeio. Caso seja de interesse, vocês podem acessar essas resoluções, essas portarias, e conhecer um pouco mais a fundo. O PET, hoje, não é mais um programa especial de treinamento, cujo foco era a formação de um grupo de elite intelectual trabalhando com a pesquisa. Hoje, é um programa de graduação onde ele é fundamentado no trabalho coletivo, interdisciplinar e interdisciplinar trabalhando de uma forma prática, tutorial, com a presença, então, de um docente e de vários estudantes. Este trabalho é orientado no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é considerado o tripé de nossa universidade. Bom, objetiva também elevar a qualidade da formação acadêmica, formando profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. Também, os grupos PET pretendem estimular o espírito crítico, a atuação profissional pautada na cidadania, com função social, que faz parte da educação superior, contribuindo para a política de diversidade das instituições de ensino superior e em defesa da equidade socioeconômica, étnico, racial e de gênero. Propõe-se a formulação de novas estratégias e práticas pedagógicas para modernizar o ensino superior no país, bem como visa consolidar e difundir a educação tutorial na formação superior. E como é este acesso? Bom, para ser bolsista de um grupo PET, os estudantes de graduação devem se inscrever junto à sua instituição via editais, passar por um processo seletivo, então ser selecionado, e logo depois ter, né, o seu cadastro enviado para o FNDE, que é de onde que vem as bolsas, né, pagamento das bolsas. Bom, nós vimos, então, que não está tendo mais a abertura de editais para a criação de novos grupos PETs. Porém, nós temos grupos PETs que estão sendo formados via outras formas, a não ser o financiado pelo MEC. Então, esses PETs que eu apresentei, que eu falei rapidamente, as bolsas para os membros desses grupos vêm do FNDE. Agora, nós temos hoje
PETs chamados institucionais. E temos também grupos de educação tutorial, cuja abreviação é JET. Esses PETs institucionais e os JETs, né, eles são grupos que seguem as mesmas normas dos PETs. Né? Estes seguem a mesma normativa, porém, o que os diferencia é de onde vem a verba para o pagamento das bolsas. Estes grupos PETs, MEC, né, as bolsas são financiadas, né, pelo Ministério da Educação, vem do FNDE. E os PET institucionais, essas bolsas são pagas pela universidade. Tá? E, da mesma forma, os grupos de educação tutorial. Então, é a universidade que paga as bolsas para os estudantes. Aqui, no PET do MEC, não. Essa verba vem diretamente, né, do FNDE para pagamento dessas bolsas. Mas o funcionamento dos grupos é o mesmo, seguem as mesmas normativas, as mesmas leis. Como é que trabalhamos? O que esperamos? O que esse grupo faz? Bom, esse grupo está sempre trabalhando no tripé da universidade. Então, está sempre trabalhando com projetos, ações, atividades de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, são atividades que são desenvolvidas pelo grupo de estudantes com a tutoria de um docente e, muitas vezes, colaboração de outros profissionais. Trabalhando dessa forma, nós teremos, né, propostas de ações, discussão coletiva, né, proposição de ações, planejamento dessas ações e execução. E isso tudo gera uma formação bastante ampla, bastante diferenciada daquela tradicional de sala de aula. Então, vai gerar aqui um maior conhecimento técnico-científico, humanista, administrativo. Então, chega a ser uma formação dita além do convencional, a mais do que a sala de aula. E qual é o produto PET? Bem, além, né, dos produtos que podem ser gerados através do desenvolvimento de diversos projetos e ações, o principal produto de um grupo de educação tutorial é a formação do indivíduo. A formação do indivíduo com um maior conhecimento técnico, com uma melhor consciência crítica e inteligência emocional, um conhecedor da realidade social e profissional, uma pessoa com iniciativa, com proatividade, com liderança, com responsabilidade, com comprometimento e com habilidades administrativas, bem como também uma pessoa com habilidades para o trabalho coletivo e cooperativo, com habilidades para atuar em realidades complexas e diversas, com temáticas transversais e problemas multidimensionais do nosso cotidiano. E como o PET se organiza? O PET, ele tem eventos próprios, né? Ele se organiza através destes eventos. Então, nós temos o chamado Interpet, que é um evento ocorrido dentro da própria universidade, onde há um encontro, né, dos grupos PET daquela instituição. E neste evento, no Interpet, são discutidos demandas, propostas, né, dos grupos daquela instituição. Ampliando um pouco mais, a gente tem os eventos que ocorrem de forma regional. Então, nós temos o encontro de todos os grupos PETs da região Sudeste, por exemplo, que é o nosso caso, chamado Sudeste PET, como nós temos o encontro dos grupos PET das outras regiões. E nestes grupos, nós também apresentamos demandas, nós também apresentamos propostas, sugestões. Logo depois, nós temos um evento maior, que é o ENAPET, que é o Encontro Nacional
dos grupos. E é nesse evento, no nacional, em que nós reunimos as demandas apresentadas durante os eventos regionais e levamos para o nacional. Discutimos, deliberamos e assim encaminhamos para instâncias superiores. Então, é dessa forma que os grupos PETs se conectam, se organizam. E é exatamente aqui que nós conhecemos os desafios, tanto internos, no Interpet, quanto os regionais, bem como o nacional. Então, os desafios são muitos. E nós trabalhamos para tentar vencê-los. Aqui as referências que eu usei para preparar esses slides. E me encontro à disposição para conversarmos, né, sobre dúvidas que vocês tiverem ou sobre sugestões, sobre críticas. Então, estou à disposição para a gente estar conversando. Após essa breve introdução, vamos acompanhar agora um pouquinho do que é um centro acadêmico, com os estudantes de fisioterapia Matheus Ávila e Cecília Gonçalves. Olá, meu nome é Matheus Ávila, aluno do curso de Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e membro do Centro Acadêmico Professora Márcia Maria Oliveira Lima e atualmente estou ocupando o cargo da Coordenadoria de Finanças e Patrimônios do Centro Acadêmico. Oi, meu nome é Cecília Gonçalves e eu sou aluna do curso de Fisioterapia da UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Centro Acadêmico. E assim como o Matheus, eu sou membro do Centro Acadêmico de Fisioterapia. Atualmente, eu ocupo o cargo de coordenadoria geral, sendo que cada centro acadêmico carrega uma titulação para os cargos. O meu estatuto prevê coordenadoria para a coordenadoria finanças, coordenadoria geral, coordenadoria de base de formação e alguns outros centros acadêmicos carregam o cargo de presidente, secretário financeiro e assim por diante. O Centro Acadêmico é o núcleo central de toda a rede de movimento estudantil e uma entidade que representa todos os estudantes de um curso. Devemos manter com os alunos um canal direto e permanente de contato, realizando discussões, debates, reuniões e festas da maneira mais democrática e aberta possível, para que todos possam participar, respeitando e prezando pela diversidade. O Centro Acadêmico tem o papel de dar o suporte, de fazer a comunicação entre os alunos, que são os discentes, com os professores, que são os docentes. Nosso papel auxiliar nas demandas dentro de sala de aula, por exemplo, um problema que teve com algum professor, uma correção de uma prova que vocês não ficaram satisfeitos e vocês querem pedir uma revisão e vocês não estão conseguindo essa negociação, vocês procuram o centro acadêmico, o centro acadêmico faz esse meio de campo junto à coordenação e sempre a gente tenta resolver numa instância menor, que é ali dentro da turma, conversando com o professor. Caso não dê certo, a gente caminha para a coordenação, conversa com a coordenação do curso, tenta arrumar um suporte. Caso não consiga, a gente conversa com o colegiado, porque dentro do departamento, seja ele o de fisioterapia, o de agrárias, das separações das agrárias, independente de qual seja o departamento, existem essas instâncias que podem ser conversadas e chegarem a soluções que sejam benéficas para todos os envolvidos. E para tornar-se membro de um centro acadêmico, próximo ao final de cada gestão, que tem duração de 1 ano, a chapa atual, então, monta o edital e abre o processo de inscrição de chapas, que devem ser compostas por membros matriculados nos cursos da universidade, como no nosso caso a fisioterapia, e seguindo aquilo que é previsto em estatuto. E dentro da nossa chapa, por exemplo, ela é composta por 7 coordenadorias. Por exemplo, a coordenadoria geral, a de secretariado, a de finanças e patrimônios, a de eventos, a de assuntos acadêmicos, a de trabalho de base e formação e a de comunicação. É nosso papel melhorar a formação, então é nosso papel criar cursos que seja para melhora da formação acadêmica. Então, por exemplo, dentro da fisioterapia,
nós já tivemos curso de liberação miofacial, que é um curso voltado para uma melhora da formação acadêmica, e assim por diante. Todos os cursos têm essa liberdade de criar, seja com professores dentro da faculdade, né, dentro dos muros da universidade, quanto contatos externos. E aí, cada centro acadêmico decide como vai fazer. Se vai fazer de forma gratuita, se vai fazer de forma de pagar uma taxa pequena, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Então, tudo que a gente lucra fazendo para o estudante é para ser revertido para o estudante. Nesse tempo de pandemia, nós, do Centro Acadêmico de Fisioterapia, ajudamos com recurso financeiro o acontecimento do estágio com a compra de termômetro, né, para medir a temperatura dos pacientes que chegavam para ser atendidos na clínica. Então, é esse papel de estar sempre intermediando para que seja melhor a qualidade do estudante dentro da universidade e dentro do departamento do curso. Dentre as funções básicas do centro acadêmico é garantir o contato dos estudantes com os órgãos de representação geral, como por exemplo dentro do departamento, ou seja, no colegiado, coordenação e câmara departamental, e também dentro da universidade, como o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, o CR, que é o Conselho Representativo, onde discutimos temáticas que são expostas no CONSUR, que é o Conselho Universitário, como também no CONCEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e no CONGRADE, que é o Conselho de Graduação, como também no CASSE, que é o Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis. E entre outros, levando sempre o nosso posicionamento quanto à unidade acadêmica em benefício do estudante. E também está sempre na luta, junto aos estudantes, pelos direitos e discutir temas vinculados aos conteúdos e currículos do curso, ou mesmo questões administrativas e gerar soluções para problemas do curso, como a falta de professores, demandas em sala de aula, solução para melhoria em estrutura física, apoio financeiro e eventos. É nosso papel também conversar com o colegiado, porque nós temos cadeira tanto na Câmara Departamental quanto no colegiado do curso. E é nosso papel levar as demandas dos alunos quanto à necessidade de alguma intervenção. Por exemplo, ver que existem alguns alunos que estão com defasagem, né, no curso, né, não está caminhando na grade. E às vezes uma simples quebra de uma criação, né, de correquisito faz com que esse aluno tenha um avanço melhor, ele consiga caminhar. Então, é nosso papel receber essa demanda, né, dos alunos, eles procuram a gente, marcamos uma reunião, expõe o que está acontecendo e, quanto centro acadêmico, a gente descobre o que a gente pode fazer juntos. E aí, levamos, então, essa demanda até o departamento, né, ou o colegiado, vai depender de qual tipo de demanda aparece, né, pra gente. E aí, nós podemos pedir uma criação de um correquisito de uma disciplina com a outra, que antes elas eram pré-requisito, elas se tornam correquisito, o aluno consegue cumprir as duas juntas e caminhar dentro da graduação. É nosso papel também criação de eventos, seja eventos, festas, quando for permitido pela OMS, quanto criação de eventos acadêmicos. Então, pode ser simpósios, pode ser congressos, pode ser os centros acadêmicos junto com as ligas, né? É uma entidade que tem crescido muito dentro da nossa universidade como um todo. Então, criar eventos que sejam com fins lucrativos ou não, mas que sejam sempre para melhorar a demanda que o estudante traz para a gente. E além disso, atuamos como fiscalizadores das atividades da instituição, lutamos contra as ações que interfiram nos direitos dos estudantes e ainda devemos observar as formas de aplicação dos recursos e a transparência da gestão, lutando contra o sucateamento da universidade. Um grande desafio que, por estar, né, no CA há um bom tempo, estou numa terceira gestão, a segunda como coordenadoria geral, um grande desafio que a gente encontra é que, para fortalecimento da democracia, era interessante sempre ter duas chapas para concorrer.
E não é isso que tem acontecido e não é isso que eu vejo também com os meus colegas, que também são membros do centro acadêmicos. A falta do interesse de assumir essa responsabilidade. É um desafio, é sempre um pouquinho difícil, a gente está negociando sempre com nossos professores, às vezes a gente está negociando com o DCE, que sempre tem uma conversa muito boa, é sempre muito bom negociar com esse pessoal. E aí a gente está levando demandas para as instâncias superiores dentro da universidade, mas também é muito gratificante, é muito legal. Para quem gosta, dá horas. O CA, em tempos de pandemia, enfrentou todas as dificuldades que todos os alunos enfrentaram nesse ensino remoto e segue enfrentando, né? Porque é o famoso trocando as rodas com o carro em movimento. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre recebendo demandas e tentando fazer com que as coisas sejam o mais democráticas possíveis, que as pessoas tenham acessos, né? Então, quando tivemos o 2020/5, né, que foi o primeiro semestre remoto, nós trabalhamos muito diretamente com o nosso departamento para a construção de um ensino que fosse mais abrangente possível. Nós fizemos questionários, nós conhecemos realidades que naquele dia a dia nós não sabíamos que existia. Então, em tempos de pandemia, foi um processo bem complicado de aprender junto, de entender as situações e apresentar para tentar trazer um ensino mais democrático possível. A gente sabe que não é o formato ideal, mas a gente precisa se adaptar e foi isso que o CA fez. O CA se adaptou e criou cenários em que todas as pessoas, na medida do possível, tiveram uma formação continuada tão boa quanto era o nosso momento presencial. O nosso vídeo chega ao fim, foi muito legal para trazer para vocês um pouquinho dessa vivência. Eu acho que todos os cursos só têm a ganhar com o CA, então procurem o CA de vocês, queiram ser parte do CA de vocês, conversem com seus colegas representantes, levem as demandas de vocês, tentem pensar juntos cenários que vão beneficiar todos os envolvidos naquele departamento, porque é isso, a gente está ali para prezar pela diversidade. É legal que tenham pessoas de períodos diferentes, porque são realidades diferentes, cada período a gente está vivendo uma coisa, então é muito legal que seja de períodos diferentes. E procura aquele seu colega que é mais próximo, que está dentro do CA, e fala: olha, vocês podiam fazer isso, vocês podiam fazer aquilo, porque nós sim somos alunos com uma representação, mas nós somos alunos tendo as mesmas dificuldades que vocês. Então, quando a gente recebe uma demanda e fala: poxa, muito legal, todo mundo pensando junto, a gente só tem a ganhar e a trazer benefícios para nós, né, nossa individualidade, para a coletividade e para o departamento. É sempre enriquecedor. Então, muito obrigada. Tchau, tchau.